Para! A grande reportagem do dia. Atenção, a grande reportagem do dia, eu queria que você... Agora sim, eu falo, para tudo, cola no BG, puxa a cadeira, senta para você vir comigo nessa história. É o seguinte, dos sites de entretenimento adulto para as páginas policiais. Um jovem ator foi encontrado morto à beira de uma estrada aqui da Grande Curitiba. Atenção! Atenção! Ele é marido de uma das atrizes mais famosas, mas presta atenção nessa frase, mais famosas do planeta, quando o assunto é pornografia. Sites adultos. Mais de 30 milhões de acessos. Quarta, quinta do mundo. Acho que é quinta ou sexta do mundo, quarta do Brasil, uma coisa assim. A Luana Prado, que é transexual, e é uma das uma das mais visitadas no mundo, como eu falei. Mas o que acontece, minha gente? O companheiro dela, o Gabriel Ramos Vieira de Almeida, ele viajou com um carro de aplicativo. Presta atenção. No meio do caminho, ele desapareceu, o Gabriel. Mais tarde, depois de toda uma confusão que foi gerada, o desespero, cadê, onde é que ele tá? Ele foi achado nu, pelado, à beira de uma rodovia, uma das mais movimentadas do sul do Brasil. Ou do Brasil até. Ele seguia de Santa Catarina para Minas Gerais. E no meio de tudo isso, um mistério. Ele chegou a ser visto com vida, momentos antes de ser encontrado morto. Quer ver? Sou filho do Silvio. Hã? Sou filho do Silvio. Você é filho de quem? Silvio Ferreira da Silva. É? Sim. Ei, mas fique aqui. Eu tô falando pra você ficar aqui, Lucas. Saiu de Florianópolis. Foi na região aqui de Campina Grande do Sul, região de Curitiba. Exatamente no posto da ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, que é um órgão do governo do estado. O posto de fiscalização de trânsito agropecuário de Campina Grande do Sul fica ali no quilômetro 11,5 da BR-116. Tá? É isso aí que você está vendo. Mas o que aconteceu com o Gabriel? Por que o Gabriel morreu? Quem teria interesse ou quem matou? O que aconteceu com ele? Esta reportagem é exclusiva do Balanço Geral, é exclusiva da Thaís Travessoli e do nosso Toriel Silva. Acompanhe. Jovem, 24 anos, ator pornô e marido de uma famosa atriz de filmes pornográficos. Eles eram um casal há 1 ano e 3 meses. Ah, não tem alguém nesse reality. Eu sou. Por quê? Eu sou. Essa é a Luana Prado, 5ª atriz pornô mais vista no mundo e a 6ª mais assistida no Brasil. Ela veio ao Paraná para liberar o corpo do marido, encontrado morto e sem roupas na BR-116, em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. A maneira que eu encontrei ele foi muito feia. Ele foi encontrado despido na rua, numa vala. E ele que sempre prezou pela imagem dele. Ele foi embora pensando em mim, sabe? Gabriel morava com Luana num flat em Florianópolis. Eles costumavam pegar estrada juntos para as gravações de vídeos pornográficos. Mas na terça-feira, dia 24 de agosto, Gabriel decidiu viajar sozinho. Chamou uma corrida num aplicativo de carona compartilhada, mas não chegou ao destino e não voltou para casa. Nossa equipe teve acesso a conversas de Gabriel com a motorista do serviço de carona compartilhada. Pela manhã, ele pergunta quanto fica o valor até a cidade de Três Corações, em Minas Gerais. Ela responde, R$200. A motorista diz que se Gabriel não quiser, ela vai aceitar outra pessoa. Ele passa o endereço. Gabriel pergunta quanto ela vai cobrar para deixá-lo na cidade. Ela responde R$280. No início da tarde, Gabriel diz ok
e pergunta: vamos só nós dois? Ela diz: 3 pessoas comigo. Segundo a esposa, Gabriel queria visitar o avô, que em breve vai passar por uma cirurgia de risco. Luana conta que, apesar de usarem com frequência caronas compartilhadas, o marido demonstrou preocupação com essa viagem, mas queria muito ir para Minas Gerais. Falou que ele estava tendo um sentimento de que o avô dele ia morrer. E ele falou: amor, preciso ir, eu preciso estar perto da minha família. Eu falei: vai, amor, vai, você precisa estar com sua família. Infelizmente, eu não vou poder te acompanhar, porque como eu mexo com a internet, lá não tem rede em lugar nenhum. Aí ele ficou meio com um pé atrás com a pessoa que ia levar ele. Ele falou assim: amor, tô com medo de ir, eu tô com medo de embarcar nesse carro. Não sei, ele é uma pessoa muito desconfiada, ele desconfia de tudo, entendeu? Foi assim de supetão, porque como é um aplicativo BlaBlaCar, não teria viagens na outra semana, só no mês que vem. E ele achou que não ia dar tempo, entendeu? Então ele foi e aconteceu isso. Segundo Luana, Gabriel entrou no carro em Florianópolis por volta de 5 horas da tarde. À noite, ela foi tentando contato com ele, por ligações e mensagens. Como não conseguiu, Luana diz que entrou no aplicativo de corrida usando a senha de Gabriel. Foi aí que essa viagem foi ficando cada vez mais misteriosa. Pelo aplicativo, ela diz: oi, aqui é a esposa do Gabriel. A motorista responde: depois ele fala com você. Mas Gabriel não falou com Luana e com mais ninguém. Esses são os últimos minutos do jovem com vida. O vídeo foi feito por um segurança do posto de fiscalização do trânsito agropecuário, ao lado da rodovia. Gabriel foi encontrado morto, atropelado, a 200 metros daqui. Pegar uma situação dessa, né? Segundo dia já. Sou filho do Silvio. Hã? Sou filho do Silvio. Você é filho de quem? Silvio Ferreira da Silva. É? Sim. Ei, mas fique aqui. Eu tô falando pra você ficar aqui, Lucas. A gente quer primeiro que o delegado responsável, né, juntamente com toda a sua equipe, tome as providências cabíveis, que são pedir as imagens, né, de segurança da estrada, para a gente poder saber qual foi o caminho que o Gabriel percorreu, em que momento que ele foi atropelado, por qual carro ele foi atropelado, quem foram as pessoas que o atropelou e fugiram, né? E também responsabilizar as pessoas que viram o Gabriel e não prestaram nenhum auxílio, não prestaram nenhum socorro, deixaram ele abandonado, né? Numa situação em que ele poderia ter sido drogado por essa motorista que o trouxe até aqui a Curitiba, porque o caso está muito estranho. A gente não sabe se o Gabriel no caminho foi drogado e por isso ele teve aquele surto, né, ali na frente dos próprios seguranças do local de fiscalização de apoio ali das concessionárias. Tivemos acesso ao boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal. O relato é de que o segurança do posto viu o rapaz descer de um carro cinza por volta de 10h55 da noite. Alegou que estava sendo perseguido e apresentava sinais de nervosismo e agitação. Que ele pediu para o jovem ficar na garagem, mas ele seguiu sentido rodovia e que apresentava escoriações pelo corpo. A PRF fez rondas sentido Divisa e Curitiba, mas não encontrou ninguém. Por volta de 1h10 da manhã, a concessionária avisou a PRF que encontrou uma mala com pertences e do outro lado da via, um corpo. Era Gabriel Ramos Vieira de Almeida. Encontramos lá então esse jovem, ele estava despido, as roupas estavam à margem da rodovia, parece que ele mesmo tirou a roupa ali, né? E parece que foi atropelado. Então o médico da concessionária laudou o óbito dele como atropelamento, porque tinha realmente múltiplas fraturas, né? 20 minutos depois desse boletim de ocorrência ser feito, outro BO era registrado na PRF, mas em Barra do Turvo, em São Paulo. A motorista do carro de carona compartilhada diz que por volta de 10h30 da noite, quando passava pelo quilômetro 11 da BR-116, Gabriel, que viajava com ela, se jogou do carro em movimento.
que ela parou o veículo para pedir ajuda e viu Gabriel indo até o posto. E que funcionários do local, que pareciam policiais, fizeram buscas pessoais nele. E, na sequência, deixaram Gabriel ir. A motorista também relatou que deixou as malas do jovem no acostamento com a carteira de identidade dele. A PRF liberou a motorista porque, pelas evidências, o atropelamento não tinha sido praticado por ela. Agora o fechamento. Que lá em Barra do Turvo compareceu uma senhora que era motorista, né? Chegando ali, parece que ele foi no banheiro, aí usou uma droga, não sei, ficou todo alucinado. Ficou com aquela, tipo meio esquizofrênico, né? Aí ele se jogou do carro em movimento. Só que nessa aí, ela, observando que o cara estava alucinado, ela pegou a mala dele, jogou para fora do carro e seguiu viagem. Então, meu marido não é um mendigo. A situação do vídeo que me mandaram, ele estava totalmente desequilibrado e meu marido não é um mendigo. Ele estava com uma blusa, um casaco bonito, um casaco de marca, cabelo cortado, pele bonita, um menino muito bem cuidado. E poderiam ter feito algo, gente, amarrado, qualquer coisa, chamando a ambulância. Não fizeram nada, deixaram ele lá largado, como se fosse um mendigo, jogaram a mala dele, o telefone sumiu. Deixaram ele lá, sabe? Não fizeram nada, não tiveram empatia com ele, sabe? Uma informação intriga ainda mais esse caso. Luana e o advogado da família contam que os contatos de Gabriel foram bloqueados no WhatsApp e que o acesso às contas bancárias do casal tiveram as senhas alteradas. É um menino que se veste muito bem, ele é muito bonito, ele aparenta, sabe? Então eu acho que tentaram roubar ele, entendeu? Tanto que na hora que ele morreu, foi a hora que eu acordei pra ir no banheiro. Eu levantei para ir no banheiro, olhei no telefone se eu recebi a mensagem dele. E foi a hora que a mãe dele me falou que encontraram ele morto, foi a hora que eu acordei para ir no banheiro, então eu senti, entendeu? Por telefone, conversamos com a motorista da carona compartilhada. Ela diz que Gabriel pulou do carro do nada. Eu estava fazendo uma curva na hora. Quando ele abriu a porta, porque como eu tenho um reflexo, eu ainda consegui pegar ele. Ainda segurei ele, acho que foi 100 metros. Eu segurando ele, só que eu não aguentei. Ele é muito pesado. Eu estava a mais de 100 e segurando ele. A minha filha de 10 anos no carro gritava. E aí ele se jogou. Aí eu logo em seguida eu joguei o carro na acostamento e consegui parar. E aí ele estava vivo. Eu não sei como foi que ele conseguiu ficar vivo. Porque vi uma carreta do lado da gente. Quando eu olho para o outro lado, ele estava lá no posto de fiscalização do Paraná. E eu segui viagem, porque eu fiquei com medo de botar ele de volta no carro. A minha filha gritava. Ela também conta que Gabriel teria brigado com a esposa antes de sair de Florianópolis e que já apresentava escoriações pelo corpo. Só que quando eu cheguei na residência dele, ele estava brigando com a mulher dele. Brigando? E como que era essa briga? Ele estava gritando pela janela, querendo pular pela janela do apartamento do primeiro andar. Como é que ele estava quando a senhora encontrou ele? Ele estava de salto, só de bermuda e sem camisa, com o pescoço todo vermelho. Como se ela tivesse pego ele pelo pescoço, eu não sei explicar, né? E ele falava, o que ele falava? Como é que era o comportamento dele dentro do carro? Aparentemente ele estava bem. Luana nega que eles teriam brigado. A semana foi muito estranha. A gente orou todos os dias, ele estava fazendo caridade na rua, a gente comprava comida para as pessoas na rua. Ele a todo momento falava que nunca ia me abandonar, que qualquer coisa que acontecesse com ele, ele estaria comigo. Ele não tem no diagnóstico dele que ele tem um desequilíbrio mental, coisas desse tipo, entendeu? Ele é uma pessoa com uma sanidade de 100%, fala muito bem, uma pessoa inteligente, mas tem coisas familiares, traumas familiares, coisas que ele viu, presenciou. Câmeras de segurança da concessionária podem ter registrado o que de fato aconteceu com o Gabriel. Se o rapaz se jogou do carro sozinho ou foi jogado. E qual veículo atropelou ele? A Delegacia de Campina Grande do Sul é responsável pela investigação. O corpo de Gabriel foi sepultado na tarde desta quinta-feira, em Minas Gerais. Houve uma série de coisas assim que a gente precisa que o delegado responsável apure para que a gente possa chegar
no que aconteceu, porque tá muito estranho, a gente tá sem saber. Uai, ele foi atropelado e pronto, é assim? E eu não consegui, isso era uma despedida. Bom, gente, nós estamos falando de um ator, de uma atriz, que são campeões de audiência na internet. Mais de 30 milhões de acesso. São conhecidos no mundo todo, Por isso eu fiz questão que a Thaís Travessoli viesse até aqui para ajudar a gente a entender um pouco mais. Pedi também, Thaís, que fosse feito um mapa para que as pessoas de casa que estão acompanhando o Balanço Geral... Tem a segunda parte da reportagem. Tem a segunda parte que eu quero trazer para você. Quero ver se a gente consegue falar com a mãe ainda do Gabriel, ainda hoje, daqui a pouco. Tá? Então é o seguinte, Thaís, boa tarde. Boa tarde, Jason. Boa tarde para quem está em casa. Parabéns pelo seu trabalho, o Toniel Silva também. Ô, Toniel, Thaís, vamos entender aqui o seguinte, olha só, veja bem. Eles saíram de Florianópolis. E o destino seria... Pode abrir para nós, deixa aberta para nós, por favor. Tiago, deixa aberto no mapa aqui que eu quero que a Thaís ajude a gente aqui. Pode vir aqui, ó. Eles saíram de Florianópolis, o destino deles seria Três Corações... Três Corações em Minas Gerais. Em Minas Gerais. Mas aonde que aconteceu toda a história? O meio, no miolo da viagem. Eles passaram por São José dos Pinhais e estavam indo, pegaram o contorno, a 116, e aqui em Campina Grande do Sul, foi aqui perto do posto da ADAPAR que ele se jogou do carro a 100 km por hora? Praticamente em frente ao posto da ADAPAR, então passando em Campina Grande do Sul, na divisa entre Paraná e Santa Catarina. O corpo do Gabriel foi encontrado, exatamente, de acordo com esse boletim da PRF, a 200 metros, Jason, desse posto. Então, esse vídeo foi feito pelos seguranças da ADAPAR e a 200 metros dali foi encontrado o corpo dele. Deixa eu mostrar de novo o vídeo dele no posto da ADAPAR. Que ele se jogou do carro a 100 km por hora e aí, logo depois, ele foi andando até esse posto da ADAPAR. Roda esse vídeo que foi feito pelo pessoal que estava trabalhando, que é o órgão da Secretaria da Agricultura. Filho do Silvio. Hã? Filho do Silvio. Você é filho de quem? Silvio Ferreira da Silva. É? Sim. Ei, mas fique aqui. Eu tô falando pra você ficar aqui, Lucas. Bom, aí o Lucas saiu de lá, né? O Lucas saiu de lá, não se sabe para onde ele foi. Depois, uma hora e meia depois, quase 2 horas, é que a polícia, fazendo buscas pela rodovia, acabou encontrando o corpo dele. A motorista do carro de aplicativo fez o quê, Thaís? A motorista seguiu viagem, mas antes ela deixou a mala do Gabriel em frente à ADAPAR. Então ela disse que ele se jogou do carro, na sequência ela parou, fez um sinal para que o Gabriel voltasse, ele não voltou. Como ela percebeu que esses seguranças da ADAPAR foram conversar com ela, inclusive ela diz, Jason, que achou que eles fossem policiais, então pensou que ele estivesse seguro. Ela deixou a mala dele e diz, eu não vou continuar a viagem da maneira em que ele está. Então deixou ele ali, junto com a filha de 10 anos, seguiu viagem. Parou aqui na Barra do Turvo, isso já em São Paulo, para fazer o BO dela. Quase uma hora depois, a motorista decidiu, então, parar. Ali, então, não tinha, né, nenhum posto antes, né, talvez por isso. Posto da PRF, não. Né, então, ela parou daí no posto da PRF e comunicou o fato, né, Thaís? Ela deu a versão dela. E ela disse que ele estava bastante alterado. A versão dela é que ele se jogou do nada, que estava bastante alterado e que, inclusive para nós, por telefone, ela tentou evitar que ele pulasse do veículo, mas não tinha o que fazer. E ela realmente, no boletim de ocorrência, diz da mala que decidiu deixar porque não tinha condições de colocá-lo no veículo daquela maneira. E só uma observação aqui, Jason. Pois não. Esse boletim de ocorrência do pessoal da ADAPAR, feito pela PRF, foi feito por volta de 00:10. O dela, na Barra do Turvo, eles registraram por volta de 00:30, 00:40. Então a gente não sabe também como é que estava o trânsito para eles fazerem esse trajeto, mas um sistema da PRF entrou com essa informação. Muito bem. Agora é o seguinte, mas o que a polícia diz sobre tudo isso? Como o Gabriel morreu? Quem teria matado o Gabriel? E sobre ele estar fora de si, como foi dito, né, pelas testemunhas, pela motorista do aplicativo. Você acompanha mais um trecho da reportagem da Thaís Travessoli e do nosso Toniel Silva.
Fomos até a delegacia de Campina Grande do Sul, mas ninguém pôde atender a nossa equipe. Em nota, a Polícia Civil informou que segue investigando o caso e aguarda laudos complementares para auxiliar nas diligências. No momento, o delegado não dará entrevistas para não atrapalhar o andamento das investigações. Para a Polícia Rodoviária Federal, a motorista contou que durante a viagem eles pararam para tomar café neste posto de combustíveis que fica no quilômetro 52, em Campina Grande do Sul. O vídeo que mostra Gabriel bastante alterado no posto de fiscalização agropecuária foi feito a 30 quilômetros daqui. Funcionários do posto não relataram nada de diferente na noite de terça-feira, com nenhum cliente que esteve por aqui. Tentamos contato com a motorista mais uma vez por telefone, mas ninguém atendeu. Nessa conversa pelo aplicativo, já com a notícia da morte de Gabriel, a motorista diz: "Quem drogou ele foi você e não eu. Você está no seu direito." A esposa responde: "Não droguei ele, sua doida. Ele usou em uma festa e eu cuidei dele." Para a nossa equipe, Luana disse que Gabriel não estava mais usando drogas desde quando começaram a se relacionar, há pouco mais de um ano. Como que ela teve essa conclusão? Ela conhece ele o suficiente para acusar o meu marido de ter usado droga? Ele estava assim, agitado. E quando a pessoa usa, vamos falar, cocaína, ela fica agitada, ela mexe, ela fala muito. Ele estava nesse estado, mas ele não usou nada. Tanto que se fizerem um exame, vão fazer o exame de sangue dele, eu te garanto que não vai constar nada no sangue dele. Tanto que ele bebeu na sexta, no sábado ele não ingeriu nenhum álcool, ele ficou só na água com gás, conversando com todo mundo. Eu que fiquei conversando com todo mundo, dançando, aproveitando. E ele ficou quietinho assim, sabe? É bom lembrar, ela falou de sexta, sábado, do final de semana. Isso aconteceu, Thaís, foi agora nesta terça-feira. Terça-feira. Né? Eu perguntei para ela a respeito disso, dessa informação. Ela disse que a festa realmente foi na sexta, que ele acabou consumindo porque alguém colocou no nariz dele. E ela acredita que o fato dessa droga, ele ter consumido uma droga de cor rosa, doutora, foi isso que ela informou, ele passou a ter alguns sintomas, começou a ficar estranho desde sexta-feira. Isso que ela disse pra gente. Pois é, até quero ouvir também a doutora Márcia sobre toda essa história, né? Agora, detalhe é o seguinte, sobre o posto de gasolina, o que você tem de informação? Porque o posto foi onde eles pararam para tomar um café e foi antes dele pular do carro. Esse é o relato dela no boletim de ocorrência da PRF, Jasson, e para nós também por telefone, ela mantém essa versão, então, a motorista, de que eles pararam num posto de combustíveis no quilômetro 52, como nós mostramos na reportagem, para fazer um lanche e depois seguiram viagem. Fomos até esse posto, tentamos imagens de câmeras de segurança, nós não podemos mostrar essas imagens, mas nós tivemos acesso, Jasson, a informações que são bem importantes. 9h50 eles chegaram no posto de combustíveis, as mulheres desceram e foram até a conveniência. As mulheres, a motorista, junto com a filha de 10 anos de idade, que ele ficou no carro, o Gabriel, e foi ao banheiro. Questão de minutos. 9h59... Ou seja, 9 minutos depois, ela volta até o veículo para chamar o Gabriel. Ele entra junto com elas na conveniência. Ficaram consumindo ali produtos, comendo e também bebendo alguma coisa, mas eu já apurei que eles não vendem nada alcoólico também no posto. Ficaram aproximadamente 40 minutos. Na maior parte do tempo, o Gabriel mexia no celular. 10h39, eles saíram da conveniência e foram abastecer o veículo. 10h47, eles saíram do posto de combustíveis. O que nós temos de informação, Jasson, de uma fonte que teve acesso a essas imagens? Gabriel não apresentava nada de diferente, ele estava andando normal, não estava. Mas será que ele poderia ter consumido alguma coisa no banheiro do posto? No banheiro, ele foi 2 vezes no banheiro. Isso pode ter acontecido. Tão rápido assim, em questão de minutos? Pode. Doutora Márcia, o que a senhora está achando de toda essa história, doutora Márcia? Desde que se falou da hipótese dele estar nu, ou seja, que ele tem, e daquela falta de equilíbrio dele, no sentido de que não, falando muito e tal, há de se pensar realmente na possibilidade, agora com essa história de que ele já fez uso de cocaína, que realmente possa ter uma intervenção nesse sentido. Sabe que a cocaína não só ela acelera o coração das pessoas, como também dá algumas alucinações. Não sei como é que era a situação dele quanto ao uso atualmente. Mas a cocaína ela pode sim ser rosa. Existem graus de pureza, muito claro, quase branca, né? Existem graus de purezas que permitem que ela tenha outras cores. Mas assim,
O toxicológico vai nos dizer muita coisa, né? É possível, porque a utilização é muito rápida, né? A aspiração, você leva segundos para fazer isso. Então, há essa possibilidade dele estar com isso com ele e a hora que começou a fazer o efeito, ele ter essa sensação de perseguição. Mas, de qualquer forma, além disso, nós temos que pensar, se ele foi atropelado, alguém o atropelou, né? Ainda assim, nós temos essa... Independente dele estar sob efeito de alguma droga, né? Como ele fez essa ingestão, alguém o atropelou e fugiu. O crime continuamos tendo da mesma forma. Ô, Thaís, agora eu pergunto pra você, ele teria sido realmente atropelado? O laudo que foi feito pelo médico da concessionária coloca a testa ali como atropelamento, até pelas marcas no assim, corpo do Gabriel. Múltiplas Exatamente. lesões, né? Fica como, realmente para essa perícia, como atropelamento. Então, quer dizer, alguém atropelou... Olha, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Independentemente de quem seja, é um ser humano, né? Sim. Um ser humano, uma pessoa que estava na rodovia que foi atropelada. É um ator, né, conhecido no mundo, dos filmes adultos, né? Mas se fosse, né, qualquer outra pessoa também que não fosse conhecida, né? Qualquer ser humano que tivesse acontecido isso, é necessário que seja encontrado quem cometeu esse atropelamento. Então nós temos aí uma pessoa que foi encontrada morta na rodovia, que foi atropelada, independentemente da situação em que ela estivesse, o que ela, né, esteve, né, independentemente da situação dela, consciência ou não, essa pessoa foi atropelada. Tem um laudo que diz isso. E é importante que se ache quem fez isso. Eu acho impossível, mas muito impossível, alguém, né, um carro, um caminhão, grande que seja e tal... Até pelo horário, não era tão tarde assim. Não era tão tarde, quer dizer, atropelar alguém e não perceber isso. É difícil não perceber isso, doutor. Ainda que naquelas condições a responsabilidade não fosse do condutor, que talvez ele de repente tenha resolvido atravessar a via na frente do veículo, enfim, não sabemos o que aconteceu, mas de qualquer forma essa pessoa deveria ter prestado o primeiro socorro, solicitado socorro, né? Nós entendemos que a maioria de nós que conduzimos veículos não somos médicos, né? Nem socorristas, mas temos que solicitar socorro, permanecer no local. Isso ainda talvez tivesse mudado o destino dele, né? Talvez ele, com socorro imediato, não tivesse falecido. Bom, nós mostramos pra você a mulher do Gabriel, Luana, né? Luana. A Luana. Nós mostramos pra você o que disse a motorista do aplicativo. Eu já vou dar a nota pra você também do aplicativo, porque a empresa mandou uma nota pra nós, que ela disse sobre isso, né? Ouvimos também advogado, enfim, né? Polícia Rodoviária. E a família? E a família do Gabriel? É importante ser ouvido. E aí eu trago em primeira mão também, como essa reportagem é exclusiva do Balanço Geral, trago nesse momento. Nossa produção conversou com a mãe do Gabriel agora há pouco, há instantes. E nós temos um vídeo dela, deixa eu ver. Oi, boa tarde. Aqui quem tá falando é a mãe do Gabriel. Eu não tô satisfeita com o que estão falando do meu filho aí, entendeu? Meu filho sempre foi amado por todo mundo da nossa família. Ele, quando eu recebi a notícia, infelizmente foi uma notícia muito ruim, entendeu? Da morte dele, que ele tinha sido atropelado. Eu não concordo com isso. Eu quero que a polícia investigue a fundo quem foi a causadora disso, se ele foi morto, se ele foi sequestrado, o que aconteceu realmente. Eu só sei que é uma perda muito grande para mim. Eu amava meu filho muito e eu quero que a justiça tome as providências necessárias. Se alguém teve culpa nessa morte, que aconteça, que apareça. E também não sei se o que estão falando dele é verdade, entendeu? Pode ter sido ou não pode ter sido, eu não sei a culpa, mas eu espero que a justiça seja feita. Então essa é a mãe do Gabriel, tá? Essa é a mãe do Gabriel, esperando por justiça. Só que tem o seguinte... Ela tem ainda um depoimento surpreendente. Ela nos contou ainda algo surpreendente. Eu gostaria que você prestasse atenção. Nós estamos falando, minha gente, para você que está chegando agora na RIC Record TV, desse drama desse casal.
É um casal de atores de filmes para maiores de idade, por filmes pornográficos, com mais de 30 milhões de acessos na internet, conhecidos no mundo todo. E de um jovem de 24 anos que foi encontrado morto à beira da estrada. Você acabou de ouvir a mãe. Já já o depoimento surpreendente da mãe do Gabriel.